Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, destacando o versículo 21 que diz: Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar e nos orientar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós estamos celebrando o 4º domingo de Advento. Lembrando que Advento é o período que antecede a celebração do Natal, também é o período que marca o início do novo ano da igreja. Nosso ano eclesiástico, o ano da igreja, não começa no dia 1º de janeiro, mas sim começa no primeiro domingo, primeiro final de semana do Advento. E como nós temos ali o nosso estandarte do Advento, o nosso panô do Advento, com as 4 velas também acesas na nossa coroa de Advento, é sempre importante lembrarmos o que este período de Advento nos leva à reflexão e ao preparo. No primeiro final de semana, primeira vela marca ali o vigiar, e nós temos que estar sempre vigilantes na palavra. Ou seja, não ficarmos dando ouvidos a coisas que vão contra a palavra do Senhor, mas nos atermos aos seus ensinamentos. E um destes ensinamentos é que Deus se preocupa com o seu povo. É que Deus está atento a ele. Que Deus muitas vezes envia sinais para nós sabermos da sua presença. E nós temos que estar atentos, apegados a esses sinais, para que nós saibamos da sua palavra maravilhosa. Palavra esta que desde o início nos prometeu o Salvador, e como nós acabamos de cantar, o tempo se cumpriu. Quando Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. E nós temos que estar também vigilantes na palavra, para celebrarmos o Natal com alegria e com fidelidade. No segundo domingo de Advento, nossa vela traz ali a palavra prepare-se. E nós devemos nos preparar através do arrependimento, confrontados pela palavra do Senhor, sabendo que nós somos pecadores e que por sermos pecadores merecemos a condenação, mas também através da palavra nós somos ensinados sobre um Deus amoroso que veio a este mundo no tempo que se cumpriu e carregou os nossos pecados e morreu na cruz. Devemos olhar para as nossas falhas e nos arrepender dos nossos pecados. Por isso a nossa preparação acontece através do arrependimento. Reconhecer quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores. A terceira vela traz ali a palavra exulte, e nós temos realmente que exultar, alegrar-nos pelo Salvador Jesus. Devemos estar felizes porque Deus interveio na história da humanidade e nos deu a salvação. Quando passamos por situações difíceis, quando nós olhamos e vemos que não há mais saída, nós clamamos sempre que alguém venha e intervenha para que realmente a coisa possa acontecer da melhor maneira. Muitas vezes nós vemos isto no lar, quando nossos filhos, de repente, estão brigando entre si. E de repente um deles que está levando a pior, ele clama pela intervenção da mãe ou do pai. Me ajude, por favor, me salve. E nós devemos exultar, estarmos alegres, porque o Senhor interveio na história. O Salvador foi mandado para perdoar os teus e os meus pecados.
como é importante nós nos alegrarmos com isso. Como é importante nós estarmos felizes, exultantes, porque nós temos um Salvador. E hoje estamos no último final de semana do Advento. No próximo final de semana já iremos celebrar o Natal. E este ano, nosso quarto final de semana de Advento, também tem a oportunidade especial destes 4 jovens, a Amanda, a Érica, o Felipe e o Jaderson, de confirmarem a sua fé, de renovarem os votos batismais que foram feitos pelos seus pais e padrinhos, exultarem a Jesus como seu Salvador e falarem com a sua própria voz, que renunciam ao diabo e tudo o que ele oferece. E neste quarto final de semana, a vela nos traz a palavra aguarde. E nós temos que aguardar na fidelidade de Deus. Nós temos que aguardar ansiosos o tempo de Deus. Talvez poderíamos perguntar para os confirmandos se eles estavam ansiosos por este momento, no seu aguardo. Talvez poderíamos perguntar aos pais dos confirmandos se estavam ansiosos aguardando este momento. E geralmente quando nós aguardamos algo, também é gerado em nosso coração a ansiedade. Ficamos preocupados, esperamos logo o acontecimento. Aguardamos com ansiedade período de férias, onde nós podemos relaxar. Aguardamos com ansiedade muitas vezes o período de festas, o período do final do ano, onde nós podemos estar junto com a nossa família, para celebrar, para estarmos juntos. Aguardamos com ansiedade também notícias nos jornais, pela internet, e até se são notícias boas ou ruins, mas queremos saber. Logo olhamos que aguardar gera ansiedade. Aguardar move o nosso coração a ficar esperando que algo aconteça. E geralmente nós esperamos que seja algo bom. E também não pode ser diferente para nós cristãos dizermos que nós aguardamos a volta de Jesus. Aguardamos o retorno de Cristo, que virá a este mundo julgar vivos e mortos e levar ao céu aqueles que confiam nele como seu Salvador. E infelizmente aqueles que não confiam em Cristo como seu Salvador serão apartados. Por isso cabe a nós, que conhecemos a Jesus como nosso Salvador, falar. Cantamos no hino ao Rei Jesus: como não falar, como é bom estar em tua casa, ó Pai. Realmente, como cristãos, nós devemos falar para todos que estão ao nosso redor como é bom estar na casa do Senhor. Não apenas em momentos esporádicos, não apenas em momentos festivos como este, que é um momento maravilhoso, onde nos reunimos com toda a igreja para a afirmação de fé destes jovens, mais 4 jovens que confirmam a sua fé, indo na contramão do mundo, que quer tirar os jovens do seu convívio com o Senhor, que quer tirar os jovens do seu convívio com a família e até de uma vida apegada nos valores bíblicos e nos costumes corretos. E nós temos que exultar o Rei Jesus para anunciar que Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos moveu para dentro da sua família, através do chamado do Espírito Santo, seja pela palavra, seja pelo batismo. E então vemos como esta ansiedade de aguardar o retorno de Cristo tem que nos mover, não para ficarmos preocupados, não para ficarmos desesperados, dizendo: o mundo ainda não acabou, Jesus está demorando. Muito pelo contrário, a cada dia que o Senhor nos dá, a cada dia que Ele ainda não retorna,
é uma graça, é um período maravilhoso, porque nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Nós podemos falar de Jesus para aqueles que convivem conosco, para aqueles com quem nós nos preocupamos. Porque quando nós falamos de Jesus, do Salvador, quando nós apontamos a necessidade do arrependimento, nós estamos dizendo: eu te amo, eu me preocupo com você, porque eu quero que você esteja comigo no céu. Nós temos que aproveitar sempre estas oportunidades que Deus nos dá de falar do amor de Jesus. O texto do Evangelho, o versículo que destaquei, o versículo 21, nos mostra este grande privilégio que nós aguardamos como igreja cristã, de ver o seu retorno, Cristo Jesus. Sabemos que Ele já morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele já venceu o diabo, já venceu o mundo, já venceu a nossa natureza pecaminosa, já é o nosso Salvador. Então, cabe a nós nos alimentarmos desta certeza. Cabe a nós estarmos firmados e confiantes em Jesus. Cabe a nós dedicar a nossa vida com alegria, sabendo que no santuário do Senhor, no monte do Senhor, como nós ouvimos no Salmo, só pode entrar aquele que é santo. E nós somos santificados não por nossas obras, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Por isso o nosso aguardar tem que ser na fidelidade do Senhor, sabendo que sim, Deus é fiel, Deus promete, Deus cumpre, diferente de nós. Quantas vezes nós já, infelizmente, não deixamos de fazer o que nós prometemos? Quantas vezes nós, com nossos filhos, conversamos com eles prometem que serão bonitos, nós prometemos que não vamos mais brigar com eles, e depois ambas as partes falham na sua promessa, porque nós somos pecadores. Mas Deus não falha na sua promessa. Deus prometeu para Adão e Eva que iria enviar o Salvador. Imaginem o aguardar deste povo, a ansiedade, desde Adão e Eva até José e Maria. Era a ansiedade da chegada do Salvador Jesus. E nós conhecemos muito bem a história do Natal. José e Maria vão para Belém, para aquela cidade que não era muito grande, por causa do recenseamento que havia sido convocado, todos deveriam ir para a sua cidade, e lá Maria, gestante, já para dar à luz o seu filho, não encontram uma hospedaria sequer, pois tudo estava lotado, tudo estava cheio. E então o único lugar onde puderam se refugiar para o nascimento do Salvador Jesus foi numa humilde estrebaria. Não havia hospitais preparados, aparelhados naquela época, com salas de cirurgia, UTIs, enfim, não havia tudo que nós conhecemos hoje em dia, e Maria e José foram se refugiar no lugar onde os animais estavam. O berço de Jesus foi a manjedoura, um nome maravilhoso para o coxo dos animais, para onde os animais comiam a sua comida. E lá o humilde menino Salvador, o Rei Jesus, foi colocado para descansar. Ali foi a sua primeira cama para nos salvar. Jesus nasceu, como disse o evangelista Mateus, para salvar o povo dos pecados deles, para nos salvar dos nossos pecados. Por isso nós devemos aguardar o retorno de Cristo fiéis na sua palavra. O tempo da salvação já se cumpriu.
Nós estamos num tempo em que nós podemos proclamar esta palavra, em que nós podemos anunciar o Jesus Salvador. Vou ler para vocês a última estrofe que nós cantamos, que devemos fazer ecoar em nossas vidas, para que as pessoas ao nosso redor também conheçam esta mensagem. O tempo se cumpriu, por Deus, eis-nos aceitos, pois Cristo satisfez a lei e os seus preceitos, e em todo o seu viver, humilde nos serviu. Deus já proclama a paz. O tempo se cumpriu. Deus já proclama a paz. E nós, como arautos do Senhor, como vozes do Senhor Jesus aqui neste mundo, também devemos proclamar a paz de Jesus. Uma paz diferente que o mundo tanto quer que as pessoas estejam, todos com a mesma visão, todos sem brigar, todos sem uma opinião formada. A paz do Senhor, ela é manifestada na cruz, aonde Jesus humildemente, inocentemente, foi morto pelos nossos pecados e conquistando para nós o perdão de todos eles. Em Cristo, sim, nós temos paz de espírito. Em Cristo, sim, os nossos pecados são perdoados. Por isso é maravilhoso quando nós podemos, como igreja, nos reunir para testemunhar mais 4 jovens a louvarem o seu amor pelo Rei Jesus. Só que também, como igreja cristã, nós temos que continuar orando para que esses 4 jovens continuem firmes em Cristo Jesus. Pois muitas pessoas, muitas vezes acham que terminado este período de instrução, não precisam mais vir à igreja. E eu lembro uma história de quando um padre e um pastor se encontraram, e o padre reclamou que na sua igreja, na torre do seu sino, tinha muitos morcegos. E aí o pastor falou, não, nós demos um jeito lá na torre da nossa igreja, porque também tinha o mesmo problema de ter muitos morcegos. O padre perguntou, mas o que você fez? Simples, nós batizamos e confirmamos os morcegos e nunca mais eles voltaram à igreja. Esta é uma história mais ou menos hilária, que muitas vezes é retratada dentro das igrejas. Passa-se o período da confirmação, período da crisma e da primeira comunhão, e de repente as crianças, agora jovens, podendo responder pela sua fé, não voltam à igreja. E nós, como igreja, devemos orar para que estes e os demais jovens nas igrejas espalhadas por todo o mundo retornem com o seu coração agradecido ao Senhor, retornem para louvar o amor de Deus que morreu na cruz para nos perdoar, para perdoar vocês. Como é importante nós lembrarmos as palavras ditas para José em sonho. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos confirmandos, Jesus salvou-os dos seus pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar-vos de todos os males que nós cometemos, que vocês cometem. E nós devemos viver apegados a este Salvador, confiantes nele e aguardar com ansiedade, sim, o fim do mundo, mas aguardarmos na fidelidade. Porque enquanto estivermos neste mundo, nós continuamos precisando do fortalecimento que a palavra do Senhor nos dá. Também é interessante nós notarmos, o primeiro berço de Jesus foi o lugar que os animais se alimentavam. E isso também nos deve levar à reflexão de que nós precisamos
nos alimentar do Salvador, da sua palavra. Aqueles que podem participar da Santa Ceia, participarem. Onde recebem juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo para o seu fortalecimento e o seu perdão. E como confirmandos hoje, vocês poderão pela primeira vez participar da ceia do Senhor, depois de um preparo no estudo nas doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então continuem, depois de hoje, a fazer um bom uso deste meio que o Senhor nos deu para o fortalecimento da sua fé. Como é importante estarmos dedicados ao Senhor, aguardando com ansiedade o retorno de Cristo, e enquanto aguardamos, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer, não tenho o que fazer. Como filhos de Deus, nós devemos sempre proclamar o amor de Deus. Nós devemos sempre anunciar quem é o Rei da Glória, quem é o nosso Salvador. Ele é Jesus, que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, morreu na cruz para nos perdoar. Que nós, neste término de período de advento, aguardemos com ansiedade a celebração do Natal, não para apenas trocarmos presentes, não para apenas nos reunirmos com as nossas famílias, não para apenas olhar as luzes que estão espalhadas pela nossa cidade, em nossos lares, mas que nós aguardemos com ansiedade a felicidade de dizer, o meu Salvador nasceu. E ele nasceu não para uma vida boa, ele nasceu para morrer, ele nasceu para carregar os nossos pecados, ele nasceu para sofrer, ser abandonado, ser chicoteado, algo que nós não queremos para ninguém, mas o nosso Salvador fez isso, porque vos ama, porque me ama, porque ama a todos. E como é maravilhoso podermos estar firmados, apegados a Cristo. E como diz o lema da nossa igreja este ano, enraizados e edificados em Cristo. Que Deus esteja a abençoar-vos, Amanda, Érica, Felipe e Jaderson, para que sempre vocês estejam firmados em Cristo como seu Salvador, dedicando a sua vida a Ele, anunciando o amor dEle a todos que estão ao seu redor. E nós, como igreja cristã, além disto, que nós também continuemos a orar por estes confirmandos, para que eles possam também dedicar a sua vida a proclamar também o Salvador Jesus, como o anjo no sonho proclamou para José. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Vigilantes, preparados, exultantes, aguardamos com alegria o retorno de Cristo, para que todos nós, unidos, firmados em Cristo, possamos estar no céu, num lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, mas estaremos na presença constante de Deus durante toda a eternidade, salvos, livres, alegres. E assim também que vocês possam sempre testemunharem isso a todos que estiverem ao vosso redor. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador.